Bem, agora vamos tocar num assunto muito comum. Além do estudo, além do aperfeiçoamento moral, da reforma íntima, e nós abordamos isso também em slides anteriores, sobre o auxílio dos benfeitores espirituais no diálogo. Aqui já começamos, já tratamos disso em aulas anteriores, mas vamos relembrar particularmente para esse caso do diálogo. O que é inspiração e o que é intuição? Estes são dois termos que têm a maior confusão nas obras espíritas. A maior confusão. Kardec, sobre intuição, no item 44 do Livro dos Médiuns, nos diz assim: é a aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas. Também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possui noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde mora a aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. O que a gente vai tirar aqui desse texto é a primeira parte, e que, em síntese, é o seguinte: intuição é um aprendizado que você teve em outras existências. Tá? Então, você tem uma profissão, outras atividades, tem um problema a resolver, um desafio a enfrentar, e vem aquelas ideias que você não sabe nem de onde, uma facilidade para resolver aquilo. Isso é intuição. É uma bagagem que você traz de outras existências. E agora, inspiração. Nos apoiando ainda no Livro dos Médiuns, item 183, vejam a pergunta que Kardec faz aos espíritos: qual a causa primária da inspiração? E eles lhe respondem: o espírito que se comunica pelo pensamento. Em linguagem atual, a telepatia. Então, numa reunião mediúnica, que nós vimos nos slides passados, o benfeitor se comunica com o dialogador pela inspiração. Mas, como eu também falei, há uma troca dos termos, né? Parece uma bobagem falar disso, mas não é. Eu estou sendo inspirado. Porque tem que haver diferença, porque nem tudo é inspiração. Tem intuição, sim, tem intuição. Sueli Caldas Schubert fala sobre uma coisa que ela considera aí muito importante num dialogador, que é a percepção. Você tem aquele estalo, uma observação detalhada na fala do espírito e percebe um detalhe na fala dele que vai motivar até o benfeitor te inspirar a aproveitar aquele detalhe que você percebeu. Então, essa capacidade de perceber, ela é intuitiva, você já traz ela. E tudo a gente desenvolve na vida, né? Então, continuando aqui, ó, após ter conectado com o espírito através do acolhimento e da escuta, a inspiração vai orientá-lo de como conduzir o diálogo proveitoso para ambos. Com a experiência, irá perceber as ideias que lhe chegam, quadros mentais da situação, que desvendam o que o espírito passou e etc. Isso ajudará a direcionar as perguntas ou sugestões que possa fazer ao desencarnado. Então, com a experiência, o dialogador consegue perceber as ideias que chegam. No início, você, dialogador, vai viver aquele mesmo problema que o médium ostensivo, do animismo, a dúvida: isso é meu ou não é meu? Se você ficar preso a isso, você não desenvolve a inspiração. Você tem que deixar fluir e, no final da reunião, comentando com o médium com quem você dialogou, o espírito que veio por aquele médium, você pergunta como é que o espírito saiu, como é que se a sua intervenção foi correta ou não, e você vai se aperfeiçoando. Se você ficar no eterno dilema, pronto. E não pode ter medo de errar. Você pode cometer um equívoco e realmente ser um animismo seu, achar que é uma coisa e não é. Mas isso nós não vamos acertar sempre. Nós temos que acertar muito mais do que errarmos. Isso sim.
E tem outra coisa também. Como nós vimos, lembrando, o médium dialogador, ele está sendo inspirado pelo benfeitor e haverá momentos que você estará mediunizado, tenha absoluta certeza disso. Que você vai falar sem ter pensado. Você fala uma coisa que você sequer teve tempo de passar pela inspiração. E depois você fica pensando, nossa, como é que eu falei isso? Da onde que veio isso? Você estava mediunizado, tá? Nos diferentes graus de transe, ali naquele momento, você estava tão associado ao benfeitor espiritual que você cortou caminho, vamos dizer assim. Eu gosto de usar essa figura da roleta do cassino, onde, por comparação minha, cada número desse representa um estudo que você fez, uma preparação, conhecimento doutrinário, um conhecimento específico para tratar dos sofrimentos das pessoas. E aí, reforça. O dialogador precisa aumentar seu conhecimento para que os benfeitores disponham de recursos intelectuais no seu cérebro e assim transmitir com mais facilidade as suas sugestões. Isso aqui eu gosto de mencionar porque você vai ouvir comumente: ah, você não se preocupa que o benfeitor vai te inspirar para você falar as coisas. Não é assim que funciona, tá? Como se o benfeitor, você fosse incorporar o benfeitor. Não é isso. Então, eu entendo assim. O benfeitor, como ele diz aqui, ó, os benfeitores dispõem de recursos intelectuais no seu cérebro. Os recursos são esses números que eu me preparei. O que os benfeitores vão me intuir, olha eu errando o termo, me inspirar, é sobre a percepção que eu me referi anteriormente, uma imagem que eu vejo projetar na minha mente, uma sensação. Para isso eu tenho que estar preparado para entender o que vem. Na aula seguinte, nós vamos comentar mais sobre isso. E aqui no livro Esclarecendo os Desencarnados, de Humberto Ferreira, que é um livro de um encarnado, dialogador, um grande dialogador de Goiás, ele diz isso: o dialogador precisa mais da inspiração, né, da telepatia, do que da evidência. E é pura verdade. Eu vou repetir, eu tenho algumas décadas de dialogador e no início, né, bem no início, eu sempre me questionava, nossa, como é que eu vou ser dialogador se eu não sou vidente? E as pessoas que eu conhecia na casa espírita que eu frequentava, que eram dialogadores, todos eram videntes. E eu fui aprendendo que não era importante ter a evidência. Não é importante mesmo. O que o dialogador precisa ser sempre, vamos dizer, cartesiano, um raciocínio lógico, amoroso e buscar melhorar-se para facilitar a inspiração. Vamos conversar mais sobre isso na aula seguinte, né? E aqui terminamos esta nossa primeira aula. Aproveitei essa citação também do livro Esclarecendo os Desencarnados, do Humberto Ferreira. A tarefa do dialogador é uma das mais belas tarefas de uma reunião mediúnica. E a imagem de São Francisco é para lembrar, junto com essas mãos estendidas, que pedem socorro e aquela que estende o socorro, a oração que ele nos deixou, né? Ó Mestre, fazei-me um instrumento da vossa vontade. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu tenho usado essa oração, eu não falei toda ela aqui, né? Como meu guia sobre a minha tarefa. E eu peço um serviço e tenho que me habilitar para ele. É o que nós tínhamos que comentar nessa nossa primeira aula e eu os encontro novamente na aula seguinte. Até lá, então.